Estamos iniciando mais um ano e, queridos, esse ano de 2022 é um ano que promete. É um ano que promete. Existem tantas coisas no reino do Espírito preparadas já para romper em nossas vidas. E a diferença que vai ter de recebermos ou não está alinhado com a nossa fé. Porque a fé, ela pega e recebe. A incredulidade, ela fica chorando, fica se lamentando, mas a fé, ela crê até o fim. Por isso que nós devemos perseverar. Porque para que sua fé seja completa, você tem que perseverar. Não podemos desistir. E passamos por anos difíceis, né, devido à pandemia, restrições econômicas e um bocado de coisa aí. Mas se nós estamos aqui hoje, quer dizer que nós não fomos derrotados. Quando você cair no chão, não fique se lamentando, né? Bata a poeira e se levante novamente. Você tem duas escolhas: ou ficar chorando no chão, ou se levantar para aprender a não cair de novo. Porque existem muitas quedas que podem ser evitadas se você aprender desde a primeira. Porque tem pessoas que não aprendem mesmo, erram nas mesmas coisas, estão num ciclo de derrota, de desgraça, e elas às vezes ficam perguntando a Deus: Deus, por que isso? É porque ainda não aprendeu a sair disso. Deus, Ele sempre traz soluções, sempre traz resgate, e devemos estar atentos à voz do Espírito, amém? Deus, Ele sempre nos sinaliza. Existe, não sei se você já ouviu falar, que nós temos um manual de instruções. O manual do ser humano é a palavra de Deus. Então você tem a Bíblia para lhe guiar. Mas existem fases, existem tempos, temporadas, que Deus, Ele usa profetas, usa pessoas para nos dar direções, para ficarmos atentos a determinadas áreas. E se você não sabia, mas Deus usa pessoas para falar a palavra dEle, para enfatizar algo para a temporada das nossas vidas. E uma das formas que Deus usa para esta igreja é a palavra profética, que foi transferida para nós no culto de virada 31 de dezembro. E eu queria que a mídia pudesse projetar o início dessa palavra profética, para ficarmos antenados, queridos. Se Deus tem algo preparado para a gente, nós devemos estar preparados para isso. Senão vamos fazer feito as virgens nécias, né? O noivo chega e diz: eita, chegou, e não pode usufruir das bodas. Então tem coisas que Deus quer que nós venhamos a receber, mas precisamos estar preparados, precisamos estar prudentes. Não podemos esperar a chuva chegar para construir o telhado, devemos construir o telhado antes. Então coloca aí, por favor. Olha o que diz o início da palavra profética: coisas estiveram ocultas por anos e anos na sua vida, estão se movendo nesta transição, desse ano para o próximo. Crie expectativas na minha presença. Crie expectativa na minha presença. Primeiro devemos mudar todo o cenário na nossa mente de derrota, de fracasso, da expectativa ser ruim, de algo ser ruim estar para acontecer. Não, devemos esperar o melhor. Em Hebreus capítulo 11, vamos abrir lá Hebreus capítulo 11. Para a sua fé funcionar, ela precisa de uma expectativa, ela precisa de uma esperança, ela precisa de algo para poder ela tornar visível, tornar real. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, para você fazer sua fé funcionar, você precisa esperar algo. Diga assim: eu preciso esperar algo para a minha fé funcionar. E olha, continuando aqui: a fé é a convicção de fatos que se não veem. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Tem uma tradução que fala que a fé, ela dá substância à nossa esperança. Então devemos ter uma esperança, devemos ter uma expectativa. E o início da palavra profética diz assim: crie expectativa. Eu creio que é Deus querendo mudar o cenário da nossa mente, porque existem muitas coisas que passaram diante dos nossos olhos, e não devemos seguir o fluxo do mundo, devemos seguir o fluxo da palavra de Deus. Então coloca novamente aí: crie expectativas na minha presença. Coloca a próxima página. Próximo slide. Vai sair. Travou aí? Just a minute. In English.
Pronto. Continuando, a palavra profética diz assim: crie expectativas, porque eu quero presenteá-lo com a minha presença. Com a minha presença. E da minha presença, frutos chegarão às suas mãos. Diga assim: frutos vão chegar nas minhas mãos quando eu estiver na presença. Continua aí, bota de volta. Olha aí, quero ensiná-lo. Isso é Deus falando para a igreja. Deus quer nos ensinar a frutificar para Ele. E quando você aprender a frutificar para mim, eu vou ser frutífero para você, para que você seja frutífero para outras pessoas. Deus quer que nós venhamos a dar frutos, não é para ficarmos nos lambuzando. Claro, Deus quer que nós venhamos usufruir do melhor dessa terra. É bíblico, é lícito, Deus quer, mas Deus tem um propósito em nos fazer frutificar. O nosso propósito aqui na terra, ela engloba pessoas. Se você tem um chamado em Deus, Ele tem que tocar pessoas. O seu chamado não é só tocar na sua vida, não. O seu chamado vai impactar a sua vida, vai mudar completamente a sua vida. Mas o propósito divino na nossa vida é para alcançar vidas. Até a generosidade, em 2 Coríntios fala que Deus quer que nós venhamos a enriquecer para toda a generosidade, para que através dessa generosidade venha redundar glórias a Deus. Então Deus quer nos enriquecer. Diga assim: Deus quer me enriquecer. Com o propósito de tocar vidas. Então Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Esse fruto pode ser fruto na área financeira, fruto na área, sei lá, tantas áreas tem. Não pense somente em dinheiro. Dinheiro é só um braço da bênção de Deus, mas existem tantas coisas que Deus tem para nossas vidas. Continuando aí na palavra profética. Volta. Deixa eu ver se terminou a última parte. O anterior, que eu estava lendo. Que é a página 2. Certo. Então, para que você seja frutífero para outras pessoas. Vai na página 8, que está a próxima. É a 8ª? É. Não, antes dessa. Talvez seja a 7, então. Frutos e frutos. A palavra profética ela é grande. Eu separei a parte onde fala de frutificação. Eu não vou falar de toda a palavra profética, porque senão vai precisar de vários cultos, de várias ministrações para a gente detalhar isso. Mas eu vou falar sobre a gente preparar o nosso terreno, que é o nosso coração, para darmos frutos. E se Deus está nos gerando uma expectativa que vai haver frutificação, então vamos aprender um pouco sobre isso. Então, frutos e frutos estão chegando. Esse lugar de frutificação será através de muita adoração, de muita rendição à minha presença. E você será tão frutífero, como eu fiz você para ser frutífero. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu sou a videira, você o ramo, e se você estiver conectado, firme, e permanecer firme, conectado à videira, dará muito fruto. Fruto. Para você dar fruto, tem que estar conectado a Jesus. Então, é uma tendência. Quanto mais estivermos com Jesus, mais frutos vamos dar. Coloca a próxima. Abre-se uma temporada de frutificação. Frutificação, queridos, estamos numa temporada de frutificação. Vamos dar frutos, creia nisso. Não trate a palavra profética como comum, não trate de qualquer jeito, vai haver frutos. Pode passar o próximo slide. Olha o que diz aí, ó. Eu tenho ordenado pessoas para encontrar você em 2022, para favorecê-lo. Deus está ordenando pessoas para em 2022 favorecer você. É sobre esses trechos da palavra profética que vamos aprender hoje. E eu queria iniciar lendo com você lá em Gênesis, logo na origem, quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, no verso 27. Vamos entender o que Deus preparou para nós. Se puder colocar meu tempo ali para me ajudar, por favor. Gênesis capítulo 1, no verso 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou,
Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa palavra, quando Deus diz sede fecundos, essa palavra também quer dizer sede frutíferos. É a mesma palavra traduzida no hebraico para dar fruto. Quando nós observamos isoladamente, Deus só está dizendo para a gente ter filho. Não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Um deles é ter geração, multiplicar, crescer, aumentar. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos a ser frutíferos. Então, quando Deus nos criou, Ele nos abençoou e disse assim: sede frutífero. Amém. Nós fomos criados para dar frutos. Nós não fomos criados para ser estéril. Se algo na nossa vida, na sua vida, não está dando certo, não está funcionando, tem alguma coisa errada, porque é para funcionar. Não pense que você nasceu para dar errado. Eu tenho um amigo, que agora é colega, não é amigo, que era de infância, não tenho nem mais contato com ele. Mas é engraçado ele, quando eu era pequeno, que ele tentava fazer uma coisa e não terminava. Aí tentava fazer outra e não terminava. E desistia no meio do caminho. E o apelido dele era Sem Dom. Nada dava certo para ele. Aí hoje, com o conhecimento da palavra, eu observo, precisa o quê? Perseverança. Se não perseverar, não vai dar certo. E ele tinha todo o potencial para dar certo, mas o que é que ele fazia? Desistia. Se eu pegar e preparar a terra, colocar uma semente, adubar, regar, esperar o broto crescer, ficar observando, espantar as aves para não comer os brotos e ficar lá esperando só o fruto. E quando chegar no fruto, eu disse: desisto. O que é que vai acontecer? Eu não vou colher. Se eu desistir no meio do caminho, eu não vou colher. A vida do cristão não é aquela vida de desistência, de tratar como as coisas com frouxidão. É se você coloca a mão no arado, você não tem que olhar para trás não, você tem que seguir adiante. Nada de ser um crente frouxo. Hoje em dia a sociedade está formando pessoas frouxas. Antigamente, se você levava uma topada, você nem dizia ai, você segurava. Hoje em dia cai no chão, esperneia, cai para o médico, quer um atestado de 7 dias, misericórdia. Eu sou da geração raiz, onde o metiolate ardia. Hoje tem muitas pessoas frágeis, porque queridos, é porque vai tendo muitas facilidades, e os problemas, eles têm um lado bom. Não estou dizendo que o problema é bom, tem um lado bom do problema. Qual? Aprender com ele. Mas se você tira os problemas da pessoa, a pessoa ela não vai ter estrutura emocional, não vai ter amadurecimento. Deus ele fez isso com o povo de Israel. A Bíblia diz que o caminho para a terra prometida era um caminho que ia cruzar com os filisteus. Então o povo saiu de escravo, ia direto pelo deserto. Quando ia se deparar com a guerra, a Bíblia diz, eles iam desistir e iam voltar para o Egito. Opa, vem cá, faraó, deixa eu comer a cebola, deixa eu comer esse alho. Iam desistir. Sabe o que Deus fez? Ele disse: por aqui não, esse caminho é muito fácil, mas quando encontrar o primeiro problema, vocês vão desistir, venha por aqui. Então eles arrodearam, foram por outro caminho para poderem se fortalecer. Então, o que é que demora para alcançarmos a nossa bênção? O que demora é a nossa maturidade. Quanto mais meninice nós estivermos, menos vamos receber as coisas, porque enquanto formos crianças, nós seremos feitos, a Bíblia diz, quando o herdeiro é menor, seremos como o escravo. Seremos dono, mas não teremos a posse. É a mesma coisa, seu pai lhe comprou um carro e você tem 12 anos, não tem carteira de motorista, é criança, não pode. O carro é seu, mas não pode dirigir. Você só pode dirigir o carro quando você atingir a maturidade legal para ter a carteira. E olha, não é só a idade, é ter a habilitação também. Então não é chegar: papai, eu tenho 20 anos de me dar o carro. Não, meu filho, você tem que ter maturidade para dirigir o carro. Então tem coisas que nós não usufruímos por falta da maturidade. E Deus quer que nós venhamos a alcançar esse nível de maturidade. Vai ter um momento, claro, de quando estamos crescendo espiritualmente, vai ter algumas meninices, mas não devemos permanecer nessa meninice, porque Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Mas vamos continuar. Vimos lá em Gênesis, agora vamos ver lá em João capítulo 15. No verso 1, Jesus fala que ele é a videira e o pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa. Então, se eu não der fruto,
Diga assim: se eu não der fruto, eu vou ser cortado. Mas se eu der fruto, Deus vai me limpar para que eu dê mais fruto. Então, olha a responsabilidade que Jesus está trazendo. Olha, meu filho, você veio aqui para dar fruto, não é para ficar parado. E a Bíblia diz aí: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Vou dizer, muito fruto. Olha a solução. Jesus disse: se permanecer nele. Lembra o início da palavra profética? Você está na presença. É permanecer em Deus, não é sair da presença. Não é quando der o desespero, a ansiedade, os problemas vierem, sai de Deus e vai se abraçar com os problemas, se lamentar com os problemas. Como o pastor Humberto falou hoje pela manhã, ele disse: você acha que eu não tenho medo? Medo vem. Eu só não me abraço com medo, mando ele embora. Então, quando o problema vier, não se abraça, não fica com lamentações. Pega a palavra, vai para a presença. Fica em Jesus. Quando as pessoas se escandalizam, a primeira coisa que faz é sair da igreja, sair da palavra, não quer mais a palavra, não quer mais comunhão. Não, fica com a palavra. Quanto mais dificuldade tiver, mais você tem que estar com a palavra. Tem um exemplo que eu lembro do rema. Se você não fez o rema, queridos, faça o rema, pelo amor de Deus. O rema mudou a minha vida completamente. Assim que eu me converti, eu era lagartixa de igreja, para não dizer rato de igreja, que rato... Queridos, eu estava em tudo que era da igreja, todos os cômodos da igreja eu estava. Se era no gabinete pastoral, não dando trabalho, né, mas ajeitando lá, arrumando as coisas. Era na mídia, era no teatro, era no evangelismo, era no diaconato não, eu acho que era muito novo. Era em tudo, praticamente. E agarrado na palavra, e estava crescendo rapidamente. Mas eu ouvi falar de um homem de Deus chamado Kenneth Hagin. E os livros dele transformaram a minha vida, lá na igreja onde eu fazia parte. E uma pessoa me apresentou o rema, eu fui para a aula demonstrativa, e nas primeiras aulas demonstrativas eu disse: meu Deus do céu, que palavra é essa? Veio como uma luz tão forte dentro de mim, eu digo: eu quero ouvir mais. E fiz o rema, eu fiz o rema, a inscrição, quando eu estava liso, viu? Não estava esperando um bom tempo, não. Se você estava pensando, quando tiver um bom tempo, não, aí você vai ver, vai ter outras prioridades. Se você esperar o melhor tempo para fazer o rema, Jesus vai voltar e dizer: eita, Jesus, voltou já? Eu ia fazer o rema próximo ano, vai fazer feita aquela placa, né? Fiado só amanhã. Aí chega amanhã e digo: fiado só amanhã. Aí chega amanhã, aí um dia eu vou fazer o rema, um dia eu vou fazer o rema, um dia eu vou fazer o rema. Quando as coisas melhorar, vai fazer o rema. Você vai empurrando. Diga: esse ano eu vou fazer o rema. Acabou-se. Se você prioriza, Deus, ele tem desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se tiver alguma dúvida que Deus quer que você cresça e desenvolva a sua maturidade espiritual, está aí a palavra de Deus. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus tem esse desejo, Deus vai prover. Não importa o que seja, se for finanças, se for ficar alguém com menino, se for por causa de trabalho, olha, Deus vai mover. Em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se busca Deus em primeiro lugar, o resto vai acontecer. Eu lembro assim que eu me converti, vou contar esse testemunho para lhe abençoar, para gerar mais fé em você. Eu me converti e logo na minha conversão tinha um acampamento de jovens para ir. E eu fiquei: vou para o acampamento, não vou para o acampamento, não vou. Então, o novo convertido estava ainda amadurecendo na igreja. E meus amigos do mundo, do prédio lá, marcaram para ir para na época, o Play Center. Agora é Mirabilândia, olha. Eu disse: nossa, todo mundo vai ser bom demais, a galera toda vai, eu digo: vai ser muito bom. Aí eu pensei: eita, mas eu prometi para o acampamento, pastor. Eu digo: e agora? Aí, se eu disser para o pastor que eu vou deixar de ir para o acampamento para ir para o parque de diversão, é muito vergonhoso, né? Aí, mas eu fiquei meio assim, meio lá, meio cá. Aí de repente apareceu uma proposta de emprego. Eu estava à procura de emprego e a entrevista do emprego era no período do acampamento. Eu digo: pronto, agora ele vai entender que eu não vou para o acampamento por causa do emprego. Eu aproveito, eu vou também para o parque de diversão. Só que eu fiquei pensando, eu digo: eu já dei minha palavra, vou para esse acampamento, eu vou. Aí depois eu vejo essa questão do emprego.
E quando cheguei lá no acampamento, minha vida foi transformada. Eu me converti, assim, nasci de novo lá. E quando eu cheguei para o pastor, dei o testemunho. Digo, pastor, aconteceu isso. Eu fiquei de ir para o parque de diversão, mas eu preferi vir para cá e não estou arrependido. Tinha uma proposta de emprego e eu não estou arrependido. Esse acampamento mudou a minha vida. Ele disse, Ricardo, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí ele puxou na hora o tijolão dele, na época aquele celular Motorola, né, que abre assim. Ele disse, quer ligar para a pessoa que você está para fazer entrevista de emprego, dizendo que não vai poder porque está aqui no acampamento? Eu disse, quero, pastor. Ligação na época era cara, né? Liguei, a pessoa ao me atender, né? Oi, Ricardo, eu me identifiquei. Aí disse, não, é porque eu estou em viagem, eu não vou poder participar da entrevista de emprego. E a pessoa, na hora, disse, não tem problema, Ricardo, você quer marcar para quando? Eu digo, oi? Eu que estou precisando de emprego, não é eu que vou oferecer. O entrevistado escolhendo a data. Aí fui, marquei a data depois do ocupamento, fui e fiquei no emprego. Aí cheguei para a turma lá do prédio, né? Já não queria mais saber deles, queria saber de Jesus, queria saber da turma da igreja. Aí eu fiquei sabendo que eles não foram para o parque de diversão. Imagina, se eu entro numa marmota dessa, eu disse, rejeito Jesus, vou para tentar ir para o parque de diversão a turma dia. Aí eu disse, eu vou tentar a entrevista de emprego. Aí chega lá, eu não tenho a graça de Deus. E fica outra pessoa. Entende como é importante você estar em Cristo? Se está em Cristo, vai ter frutos, as coisas vão dar certo. Quando você pisar nos locais, você vai possuir aquela terra. A vida do cristão é assim. O que nós não podemos fazer é afastar essa graça da nossa vida. Devemos cuidar do nosso coração para que esses benefícios que acompanham a vida de um cristão, que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedor. Não é somente vencedor, é mais do que vencedor. Nós temos todo o potencial para vencer. Salmo 92, verso 13. Pastor, eu vou para a igreja quando eu quero, quando eu tenho tempo. Não, queridos, olha uma base aqui para você dar fruto. Salmo 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Se você ficar plantado na casa do Senhor, eu vou para a igreja. Está chovendo, eu vou para a igreja. Deu dor de barriga, deu dor de cabeça, não importa, vá para a igreja. Tem pessoas que qualquer coisinha quer deixar a igreja, mas se anuncia aí o supermercado, as 10 primeiras pessoas que vierem às 8 horas da manhã vão ganhar o voucher de 100 mil reais em compra. Menino, não tem dor de cabeça, a pessoa dorme lá, leva a barraquinha, né? De noite já bota a barraquinha. Não tem menino fica em casa, fica com vovô e com vovó, vá com mamãe, com titio, com titia, dá um jeito. Então, para mamon, a gente faz coisas inacreditáveis. E para o Senhor? Qualquer coisinha, tá uma dorzinha aqui, eu vou ficar em casa. Não, querido, não faça isso. Essa dorzinha que você sentiu, quando chegar na igreja, aí desaparece. É o melhor local de você ser curado, ser restaurado. Quando você é alimentado pela palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que nosso alimento, ele vai para o nosso organismo, a nossa pele. Se você come alguma coisa, vai para a sua pele, para os seus pelos, para o seu cabelo. Então, o alimento que você coloca dentro de você vai para o seu corpo. E o alimento espiritual vai para o seu espírito. Talvez você não veja o resultado, mas você está sendo alimentado. E quando vier um problema, vier uma situação, você está preparadíssimo para resistir. A Bíblia fala a parábola da casa que é construída, edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. A diferença é que a construída sobre a areia ouve a palavra e não pratica. E a que é construída sobre a rocha pratica a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vem os mesmos problemas para ambas, mas a que está firmada na palavra, está firmada na rocha. E a rocha é um simbolismo de Cristo. Aí você não vai ser abalado. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança em Deus, ela é aumentada, ela cresce cada vez mais quando você entra na presença, quando você vem buscar o Senhor, quando você está aqui na casa do Senhor. Então,
Queridos, não fica pensando que ficar em casa, fica em casa, deixa para os artistas mandar você ficar em casa. Jesus disse, venha para a igreja. Venha para a igreja, venha para a igreja. Aleluia, continuando aqui para vocês me amar. Tem uma parábola que essa está até compartilhando com os meninos. A parábola do semeador está me tocando bastante essa semana, falou fortemente ao meu coração. Tem 3 passagens, 3 evangelhos, a parábola do semeador. Está lá em Mateus 13, em Marcos 4 e Lucas 8. Mas eu queria ler com vocês a parte em Marcos capítulo 4. Vamos abrir lá. Jesus, ele proferiu uma parábola e as pessoas não entenderam. Eu vou ler ela do início para ter um contexto melhor. Talvez você já saiba o que é essa parábola, mas outras pessoas talvez não tenham ouvido. A partir do verso 1, Marcos 4, 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Aí ele começa: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus deu 4 exemplos de terra. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu num solo rochoso, outra que caiu entre os espinhos, e a outra caiu numa terra fértil, uma terra boa, uma terra preparada. Então, a explicação da parábola, verso 14, Jesus explicando para os discípulos que chegaram para ele e disseram: Jesus, nos explica essa parábola. Então ele explicou a partir do verso 14, diz assim: o semeador semeia a palavra. Diga comigo: a semente é a palavra de Deus. E olha o que diz no verso 15: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás vem, não é porque vai para a sua vida, Satanás está interessado na palavra. Certa vez o pastor Rodrigo, ele pregou já há uns 5 anos atrás, eu acho, pastor Rodrigo, sobre a parábola de semeador. Ele falou isso, veio como uma rema em minha vida, que às vezes a gente está pensando que Satanás está interessado em roubar nosso emprego, roubar nossos filhos. Não, ele quer roubar a palavra, que a palavra é o principal que vai manter sua família, vai manter seu emprego, vai manter sua saúde. Aí tem gente que acha que Satanás está querendo roubar a tua saúde. Não, ele quer roubar a palavra, porque roubando a palavra tira a tua saúde. Olha, continuando, 16, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então a Bíblia diz aqui que uma é o solo rochoso, que as pessoas recebem com alegria, mas em outras traduções diz que não encontrou umidade. Lembra que as águas do Espírito, se você não regar essa semente pela palavra, pela oração, pela comunhão, essa semente vai secar e vai ser como um solo rochoso. Você vai receber com alegria, mas de repente, o que é que você viu lá no culto semana passada? Eita, foi bom, eu pulei, eu até rodei, mas pregou sobre o quê? Não sei, porque não regou a palavra. Então chegou a sequidão e a palavra não pôde nem brotar. Na próxima exemplo, foi caído entre sim, um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui nessa versão, Marcos 4, essa palavra se escandalizar, eu não sabia, mas
Eu sou curioso, tá, gente? Então, não diga, né? No verso 17 diz assim: mas elas não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Essa palavra escandalizar, ela quer dizer também fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em que deveria confiar. Então, se escandalizar é você tirar a confiança na palavra ou em alguém que deveria você ter essa confiança. Então, quando vem a angústia, olha o que rouba a palavra, olha o que faz com que a palavra não gere fruto. Angústia, problema. Elas fazem com que a gente desacredite da palavra. Em vez de confiar na palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você vai acreditando na falta. Vai faltar. É porque vem crise, é porque vem isso, vai faltar. E tira a confiança na palavra. Então, essa semente que é a palavra, ela não frutifica, porque a gente perde a confiança na palavra, se escandaliza. Dentre outros tipos de escândalo que você pode ter, qualquer coisa que ele escandaliza na palavra, faz com que você não acredite nela, não coloque a confiança. Lembre que a confiança no Senhor vai trazer você a ser uma pessoa inabalável. Mas vamos continuar no verso 18. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, diga, cuidados do mundo, fascinação das riquezas, continue, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, diga. Lembra que estamos numa estação de frutificação, mas a Bíblia diz aqui que existe algo que faz com que nós não venhamos a dar frutos, venhamos a ficar infrutíferos. E tem 3 coisas que são citadas aqui, porque a palavra chegou no coração, a palavra brotou, já teve, tem uma tradução, se eu não me engano, eu acho que é Lucas 8, diz que os frutos não amadurecem. Então os brotos podem até surgir, você pode produzir alguma coisa, mas não chega o fruto a amadurecer. Você não consegue frutificar, você não chega à sua plenitude. Por que não chega à plenitude? Então é isso que nós devemos entender, que para darmos frutos, devemos ter atenção nisso aqui, cuidados do mundo. Primeiro ponto que devemos estar em alerta. Cuidados do mundo não quer dizer que são você entrar numa vida de pecado, mas essa palavra cuidados quer dizer ansiedade, as preocupações corriqueiras do nosso dia a dia. Eu tenho que dedicar muito à minha casa, eu tenho que dedicar muito a meus filhos. Estava Marta e Maria, e Marta ajeitando a casa, e Maria aos pés de Jesus, e Marta lá arrumando, disse: Jesus, não te incomoda não, Maria aí sem fazer nada, eu arrumando aqui. Aí Jesus disse: Marta, Marta, por que andas inquietas? Maria escolheu a melhor parte. Então, quando você coloca a palavra em primeiro lugar do que os cuidados do mundo, você vai ver, você vai dar fruto. Mas às vezes a gente quer botar coisas listas, né? Eu vou fazer uma faculdade, por favor, pastor Ricardo, me tire da escala do departamento infantil, porque eu vou me dedicar muito nos estudos e eu não queria ter essa responsabilidade na igreja. Ilusão. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, eles estavam comendo legumes, não as iguarias, e ficaram sendo os melhores, os mais sábios, porque escolheram a palavra. Aí você vai e acha que tirar Deus da parada, tirar Deus da sua vida para se dedicar aos estudos, você vai se dar bem. Engano, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você tem aprendido. Você pode usufruir de tantas bênçãos de Deus, mas se você tira Deus da sua vida, você pode até conseguir na força do teu braço, mas eu vou te dizer, é melhor fazer com que Deus consiga para nós. É bem mais fácil. Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai batalhar nossas batalhas, vamos chegar lá, só para comemorar a vitória. Mas se você quer na força do seu braço, tire Deus. Mas é um caminho arriscado. Você pode conseguir, ou pode não conseguir, ou pode conseguir todo enfadado, todo angustiado, com muitos problemas. Teve uma jovem, quando eu estava estudando para o vestibular, estava no cursinho, e ela é muito inteligente, muito inteligente. Eu já pensei, essa aí, a vaga que tem é dela. Mas só bastou ela chegar para fazer a prova, derramar a garrafa d'água dela em cima da prova, ela ficou nervosa, não conseguiu se concentrar, perdeu as estribeiras dela e tirou, não sei se foi 0, tirou uma nota muito baixa, por causa do nervosismo. Aí você chega lá, cheio do Espírito Santo,
pode alguém lhe empurrar, você perder a caneta, água derrubar, mas a presença de Deus em sua vida não vai fazer com que isso interfira. Entende a diferença? Tem pessoas que tiram Deus. Deus, vou deixar você em segundo plano para eu conseguir dar fruto, para eu conseguir frutificar. Não, esses cuidados do mundo não vai fazer você frutificar, pelo contrário, compromete a você dar fruto. E ainda tem mais, fora os cuidados do mundo, é a fascinação da riqueza. A Bíblia não está dizendo que é a riqueza. A fascinação aqui quer dizer engano, a falsidade da riqueza. Tem pessoas que querem gastar toda a sua vida para adquirir bens, adquirir dinheiro, e perde sua família, perde sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então não devemos achar que o dinheiro é ruim, não, o amor ao dinheiro. Lembra que algo que concorre com Deus, acho que está lá em Mateus 6,24, coloca aí por favor, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra riqueza quer dizer mamon. Não conseguimos servir a Deus e a riqueza. O único que concorre com Deus, a Bíblia fala aqui, é a riqueza. Então tem pessoas que se dedicam tanto a conquistar tantos bens e esquecem de Deus. Isso vai fazer você ficar infrutífero. A riqueza é consequência de uma comunhão com Deus. É consequência de uma vida com Deus. Não é o teu objetivo. Diga comigo, a riqueza não é meu objetivo final. Meu objetivo é Jesus Cristo. E em Jesus eu sou rico, eu sou suprido, eu sou próspero. Amém? Então não fica preocupado. Eu vou deixar de ir para a igreja porque eu vou trabalhar no domingo, porque tem que gerar dinheiro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Domingo é do Senhor. Feche, se você tem um estabelecimento, feche. Dê um jeito, bote alguém para trabalhar. Mas não troca o tempo do Senhor por causa de riqueza. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir dar fruto, que Deus quer que você venha dar fruto. Certa vez um irmão chegou para mim, eu disse, está trabalhando o quê, irmão? Eu digo, estou dirigindo Uber. Ele disse, tá, tudo bem. Ele disse, olha, mas domingo eu abri mão do meu domingo para dar ao Senhor. E quando ele falou isso, eu senti algo estranho por dentro, eu digo, abriu mão do domingo. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Aí Deus disse, não, ele não abriu mão do domingo. Eu abri mão dos 6 dias da semana. Todos os seus dias é de Deus. Você não abre mão dos seus dias para Deus. Você tem que se dedicar a Deus. Só que Deus abre mão dos 6 dias para você trabalhar, para você trazer sustento à sua casa. Aí você vai e quer ser o diferente, trabalha 7 dias na semana. Coisa linda. Aí depois diz, estou gerando fruto. Não, olha, se pegar por esse caminho, a riqueza não vai trazer a alegria. Você pode chegar até com a conta bancária gorda, mas vai chegar com tristeza, com infelicidade, longe de Deus, sem frutos. Deus nos deu dons e talentos para podermos utilizarmos em prol do reino e não podemos enterrar os talentos. Existe a parábola dos talentos, a parábola das minas. Na parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, fala que quando ele deu 5 a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, os 2 primeiros, o de 5 e o de 2, eles multiplicaram, eles deram frutos, eles foram frutíferos. Mas o que receberam 1 não frutificou, não fez aquilo render. Isso desagradou a Deus. E lá, como nós acabamos de ler, eu vou ler novamente para você em João capítulo 15. Que Jesus é a videira. Diz assim, nisto é glorificado meu Pai, no verso 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, queremos ser discípulos de Jesus, temos que dar fruto. Quer ser discípulo de Jesus, tem que dar fruto. Para dar fruto, tem que cuidar da terra. Não deixa o teu coração, ele sujo, com entulho, com pedra, para que quando a semente vier, ela não consiga frutificar. E continuando a parábola do semeador em Marcos 4, deixa eu ver qual é o versículo onde eu parei. (19) E as demais ambições, ou seja, essas demais ambições, quer dizer, outros desejos, né? Inclusive desejos proibidos. Às vezes você está na igreja, vai ficar desejando coisa errada, desejando mulher do próximo, desejando pornografia, desejando, sei lá, tantas outras coisas. Não deixa que esses desejos venham a sufocar a palavra e ela não trazer fruto. Mas, vai continuando aqui, verso 20,
Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Em Lucas 8, vamos ler esse último explicação da parábola em Lucas 8, no verso 15. Lucas 8, 15. Por isso que é bom nós pegarmos vários evangelhos e ter uma visão mais completa, mais acurada. Olha o verso 15, diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Diga comigo, reter a palavra. Sabe o que é reter a palavra? É guardar a palavra, é você não deixar a palavra sair. E ainda diz, estes frutificam com perseverança. Lembra? Que nós devemos estar ligados nessas palavras, presença, perseverança, perspectiva, provisão. Dê uma lida na palavra profética, prepara o teu coração para frutificar para o reino. E uma das coisas que tem entulhos que faz com que você não frutifique é a ofensa, é a mágoa, é a amargura. Em Hebreus capítulo, acho que é capítulo 12, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 12, no verso 11. Não é Hebreus 12 não. Vamos aí. É esse mesmo. 12, 14? 15, 14. Volta. 12, 15, isso. Atentando, Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Coloca na NVI. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como se excluir? Se você deixar brotar raiz de amargura. Bota na Revista e Corrigida. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Tem a Nova Almeida, a de 2017, coloca aí. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Se você deixar raiz de amargura brotar no seu coração, você vai ser afastado da graça de Deus. Você não vai conseguir frutificar. Se a Bíblia fala que o nosso coração é a terra que recebe a palavra, então se nós não cuidarmos do nosso coração, nós estamos perdidos. Em Provérbios 23, sobretudo deve guardar o coração. 24, 23, Provérbios 24, 23, é isso mesmo. Eu não sei decorar toda a Bíblia, né, gente, por favor. Tem algumas que a gente lembra. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu cartão, porque dele é que sai o dinheiro do banco. Tem gente que quer guardar o dinheiro. Não, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as saídas de vida. Na mensagem diz, dele depende toda a tua vida. O teu coração depende toda a tua vida. É ele que você deve guardar o coração. Agora imagina, Pastor Júnior, para não dizer Pastor Humberto, nem eu, né? Vou usar Pastor Júnior, né? Lhe magoa. Pastor Júnior lhe magoa, lhe tratou mal, sei lá, não lhe deu bom dia, não deixou seu filho entrar no departamento infantil, sei lá, ou na igreja, é eu, né? Não, eu estou usando o Júnior para... Na igreja, os diáconos, eu quero que meu filho cultuar aqui comigo. Eu digo, não, tem um local deles lá, porque nós amamos as crianças e damos uma palavra no nível das crianças. E prezamos tanto pela palavra, que as crianças aqui, ela tem um tempo de atenção curto. Então, se ela ficar aqui, ela vai chutar a cadeira, vai gritar, vai incomodar e vai roubar a atenção da palavra, das pessoas que estão ao redor. Então, Pastor Júnior chega lá e diz, não, vai lá para o departamento infantil. Aí a pessoa trava o coração, chega aqui. Aí, Deus, ele, através de Pastor Júnior, está dando a semente, que é a palavra de Deus. O Pastor Júnior chega e vai distribuir a semente, a palavra de Deus, e está você, bonitão, bonitona, de coração fechado. Não, isso aí é hipocrisia, isso aí ele não trata bem as pessoas. Misericórdia.
Se tem 2 solos, um seco e um adubado, eu pego do mesmo saco de semente e semeio nos 2. Aí passa um tempo, o adubado deu fruto e o seco não deu nada. Aí o solo chega lá, ei, peraí, tu me desse uma semente ruim? Não, não é semente ruim não, é o solo que não está preparado. Eu estava fazendo rema, no primeiro ano tinha uma matéria frutos do Espírito. E o professor, eu não gostei do professor, confesso, não gostei. Era um professor novo, eu acostumado com aquele fervoroso, mais antigo, cheio de autoridade. Chega um novo, eu disse, isso aqui não tem nem experiência com Deus. Aula ruim, eu não estava recebendo nada. Eu digo, não vejo a hora de terminar essa aula. Só que esse professor começou a contar os testemunhos que ele tinha com Deus. Na presença de Deus, eu digo, opa, esse aí não é tão novinho quanto eu pensei não, tão inexperiente. Esse tem experiência com Deus. E eu comecei a dar crédito àquilo que o professor novinho do Rema estava dando. As aulas mudaram da água para o vinho. Foi o professor que mudou a pregação? Eu só abri meu coração. Entende? Que às vezes queremos botar culpa no professor que é ruim, nas pessoas que é ruim. Certa vez eu ouvi um exemplo, eu disse, se eu estou numa sala de reunião, tem 10 pessoas, eu falo algo naquela sala, 5 se ofendem e 5 estão nem aí. Falei algo, 5 se ofenderam. Então, foi o que eu falei que ofendeu? Diga comigo, não. Porque se fosse o que eu falei ofendeu, os outros 5 também estariam ofendidos. Foi o coração deles como recebeu. Então, se você não gosta de alguém, tem alguma coisa de errado. O problema não é na pessoa, porque tem pessoas que gostam dela. Entende? Então, se você não... eu não gosto de fulano, então o problema é seu. Não é de fulano. Porque você se ofende rápido, você se escandaliza. Lembra a palavra escandalizar? Você não dá crédito, não dá honra àquilo que merece honra. Aí você acaba com a sintonia, com a frequência. E se você faz isso com um pastor, meu Deus do céu. É como se, não sei se você já tem essa imagem na sua cabeça, quando a pessoa vai, cava um buraco, bota a semente, fecha o buraco. Cava o buraco, bota a semente, fecha o buraco. Pronto. Aí o seu pastor está semeando a semente. Se você perdeu a sintonia e a frequência por causa da desonra, sabe o que vai acontecer? Em vez de você cavar o buraco, você tapa. Aí ele lança a semente. Aí você, depois que lançou a semente, cava o buraco. Todo desincronizado, porque perdeu a frequência. Mas se você andar em honra com a tua liderança, com os teus pastores, você vai ver que a semente, quando lançar, você vai estar assim, coração aberto. Pode mandar, porque é a semente que vai frutificar. Então, quando temos essa consciência, queria chamar o grupo de música. Quando temos essa consciência de que é nossa responsabilidade cuidar do nosso terreno, do nosso coração, nós vamos receber a palavra de uma maneira melhor. E quando a palavra entrar, nós devemos regar. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Jeremias capítulo 17, vamos abrir lá. 17, 7. Jeremias capítulo 17, no verso 7. Vamos ler o 7 e o 8. Olha o que diz assim: bendito o homem, ou seja, abençoado o homem, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Lembra-se que a gente falou sobre confiança? Bendito é o homem que confia no Senhor. Olha o que a Bíblia garante: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, e se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Pode vir crise, pode vir vírus, pode vir gripe, não receia, porque confia no Senhor. Isso não vai concorrer com a palavra. Lá na parábola do semeador diz que eles concorrem com a palavra. Essa palavra concorrer quer dizer entrar. Imagina, você com a palavra dentro do seu coração, e a angústia, os problemas querendo entrar no seu coração também, concorrendo, dá um espaço aqui para eu entrar. Se você deixar entrar, vai sufocar a palavra. Não deixa o problema, fica do lado de fora. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, no ano de restrição, no ano de fechamento de portas, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Não teme, você vai dar fruto. Independente que está por fora, independente da situação, você vai dar fruto. Para dar fruto tem que confiar no Senhor. E como é que a gente aumenta essa confiança? Na presença dEle. Não larga a presença de Deus, não despreza as oportunidades de vir para o culto.
Pastor Humberto falou, olha, nosso pastor é tão ungido, tão guiado por Deus. Existia uma graça, queridos, que acompanhava na época da pandemia de assistir culto em casa, mas não fica mais em casa não. Vem para a presença, vem para a casa do Senhor, para dar fruto, para florescer. Antes de vir os frutos, vem as flores. Vem para a casa do Senhor, você vai ver, as coisas vão florescer. Se as coisas estão dando errado na tua vida, não se preocupa não teme. Só busca a presença e você vai ver. É como aquela árvore plantada junto a ribeiros, né? Ao cheiro das águas vai brotar. Só você entrar na igreja vai dar tudo certo. Quantas pessoas, eu gosto tanto de falar com pessoas que chegam na igreja, que elas são cheias de alegria, aquele primeiro amor, diz, pastor, a nossa vida mudou financeiramente, no casamento, quando a gente veio para essa igreja. Não perde esse brilho, não deixe com que as coisas concorram com a palavra e venha desmerecer o impacto dessa palavra na tua vida. Valoriza ela, mantenha essa frequência de honra com a tua igreja, com a visão. Queira fazer mais pela tua igreja. Você vai ver que você vai estar com o coração aberto e a semente que vai vir vai dar muito fruto.